Olá, pessoal! Estou aqui para apresentar mais um episódio do Connect Lab Talks. Eu sou Renata Abreu, uma das fundadoras do Connect Lab, e por aqui a gente vem entrevistando pessoas que inspiram. E nosso objetivo com o Connect Lab Talks é poder compartilhar histórias que conectam conhecimento, que geram inovação e buscam também impactar pessoas, lugares, por onde passam. Nesse mês, a gente vai falar sobre conexão e como que a conexão impulsiona inovação e transformação. E eu tenho o prazer, então, de convidar a Rafaela Herrera, que é de formação engenheira de biotecnologia, mas encontrou no empreendedorismo uma forma de unir propósito, tecnologia e impacto social. A Rafaela tem uma trajetória brilhante e inspiradora. Ela é apaixonada por construir conhecimento de forma colaborativa. Ela já liderou iniciativas de fomento ao empreendedorismo e inovação. Ela foi reconhecida pela Forbes Brasil Under 30 em 2019 e hoje ela está à frente da Sirius, que é uma faculdade inovadora dedicada à inteligência artificial e inteligência de dados. Eu não vou mais me estender, né? Porque eu quero que a Rafaela conte pra gente o que levou, o que motivou ela a criar não só esse negócio atual, mas outros durante a trajetória dela. E quero deixar aqui para vocês um convite para ficar conectado com a gente, porque no Connect Lab Talks a gente traz a visão de como conexões verdadeiras e a aplicação prática dessa conexão pode gerar e transformar carreiras, negócios e sociedade. Então, não me estendendo mais, vou convidar a Rafaela para compartilhar um pouco mais da sua trajetória. Seja bem-vinda, Rafaela. Olá, Rafaela, tenho o prazer de te receber. Como eu apresentei rapidamente, contei um pouquinho da sua trajetória, mas eu não quero me estender muito porque quero que você conte pra gente, principalmente para quem ainda não te conhece, quem que é a Rafaela por trás disso tudo, de todas essas criações, contar um pouco da sua formação e o que te motivou a entrar nesse mundo do empreendedorismo. Legal. Renata, é um prazer estar aqui com vocês. Fiquei super feliz com o convite e vai ser ótimo trocar com todo mundo que for assistir também, de alguma forma. Eu sou principalmente uma criação dos meus pais e vim de uma família da periferia de São Paulo e muito novinha consegui uma bolsa de estudos que me acompanha durante 10 anos e isso vai marcar bastante essa trajetória, né? E o empreendedorismo veio muito com uma crença de acreditar que era um caminho que eu poderia seguir para trazer mais resultado financeiro e de qualidade de vida para minha família. Eu acredito ainda nisso e é uma das minhas motivações. E eu fui entendendo muito nessa trajetória como que seria esse modelo de empreender, com o que eu queria empreender, que tipo de problemas eu queria resolver. E acabei chegando hoje, né, como CEO e fundadora da Sirius, trabalhando com educação, que justamente conversa muito com essa minha trajetória. De, de forma bastante resumida, eu acho que essa é um pouquinho dos temperos que eu trago para além dos títulos ou conquistas, como você falou. Bom, você já começou com uma história inspiradora e mostra que eh, as oportunidades existem, né? E você foi uma das pessoas que abraçou essa oportunidade e está mostrando o impacto de forma positiva que isso pode gerar na vida de outras pessoas, né? Eh, e eu andei dando uma pesquisada e vi que você se formou em engenharia de biotecnologia, né? Mas como que, assim, qual que foi o clique que deu, assim, não sei se você teve experiência por que você escolheu primeiro, né, por que você escolheu engenharia de biotecnologia, e qual que foi o momento em que você teve esse clique de que você queria trabalhar com algo que, de fato, gerasse impacto não só para sua família, né, como você trouxe agora, mas também
que impactasse pessoas que você nem conhece, né, com Sim, educação, de fato. perfeito. A brincadeira que eu faço da engenharia de biotecnologia é que eu escolhi alguma coisa que eu não precisasse escolher nada. Então, parece algo muito específico, mas para mim foi uma escolha que abrangia muitas coisas. Então, bem novinha, eu decidi que eu queria fazer engenharia, baseado em eu gosto de matemática, então não era uma ciência super exata. É, e conforme eu fui me descobrindo, né, ainda muito nova também, a gente escolhe muito cedo as nossas carreiras, né, e eu acho que nossa formação não nos limita, na verdade deve expandir de fato os nossos horizontes, e engenharia seria de fato esse caminho em que eu poderia sim ser técnica, mas que eu poderia também trabalhar com negócios, que era algo que me chamava atenção. Como eu falei antes, eu enxergava o caminho de empreender, de ser uma empresa, como esse caminho de oportunidades, não só para mim, mas para minha família, e como você falou agora, né, Renata, é algo que traz impacto para outras pessoas. Então, eu entendia que eu queria trabalhar com negócios justamente por esse viés de impacto não só financeiro, mas impacto também que eu poderia trazer para outras pessoas. E conforme eu ia olhando para as engenharias, né, eu falava, putz, acho que eu quero algo que possa também me trazer outras curiosidades, outras coisas, e eu fui gostando muito de biologia, especialmente ali no meu ensino médio. E, então eu quis juntar tudo. E eu achei essa engenharia de biotecnologia e falei, cara, esse curso é perfeito para mim, porque junta um monte de coisa e eu vou conseguir estudar diferentes temas. Então, de fato, na minha formação, eu consegui explorar muita coisa e como eu tive essa bolsa, eu recebi um salário mínimo para me manter na faculdade durante esse período. Então, eu fui estudar no interior de São Paulo, depois até minha mãe e meu irmão foram morar comigo e depois a família foi para o interior e acabaram desenvolvendo uma outra vida lá. E eu pude, através dessa oportunidade, conseguir experimentar muita coisa. Então, fiz empresa júnior, intercâmbio, um monte de coisa. E dentro do intercâmbio, eu estudei tanto ciência do alimento quanto negócios também. E aí eu fui me apaixonando por negócios de impacto, pensando em como que, de fato, né, algo que eu pudesse criar também pudesse gerar impacto para as pessoas. Isso acabou sempre sendo um plano de fundo nas minhas decisões. Até eu digo que meu propósito é deixar um mundo um pouco mais com mais equidade do que quando eu cheguei. Não sei se eu vou conseguir, mas eu acho que é sempre algo que está, como eu falei, no meu plano de fundo, assim, das minhas decisões. E então, até depois vou contar um pouquinho do meu primeiro negócio, que também tinha a ideia de levar oportunidade falando em alimentos para pessoas de baixa renda. E hoje a Sirius a gente tenta ajudar outras pessoas a oferecerem pós-graduações de qualidade para que mais pessoas sejam impactadas também. Então é muito legal ver que em um ano a gente saiu de 120 alunos, mais ou menos, para 1.600 alunos, e esse tipo de impacto é muito relevante, muito gostoso, assim, para mim. Então, voltando um pouquinho na resposta, né, e para a pergunta, na verdade, escolher engenharia de biotecnologia foi uma escolha por abrir horizontes, e, e o impacto, eu acredito que ele vem muito atrelado com as oportunidades que eu tive, né? Então, essa bolsa que eu tive acabou abrindo demais minha cabeça e eu tive acesso a coisas que eu nem imaginava. Então, isso, né, ter essa transformação pessoal acabou querendo ou não me levando para esse lado de tentar gerar esse impacto também para outras pessoas.
Você sabe que você está contando e eu também, assim, eu sou engenheira química e eu fiz uma escolha muito parecida com a tua, assim, eu fiquei aqui até chocada, porque eu queria fazer biologia. E aí meu pai, dentro da minha casa, assim, só existiam 2 profissões aceitas, ou era medicina ou era qualquer uma das engenharias. Eh, e aí eu eu fiz um vestibular de inverno, de teste, aqueles que a gente faz para não que não pode passar oficialmente, não pode entrar na faculdade, e eu tinha feito de biologia. E aí eu falei: "Tá, eu gosto da biologia", porque eu gostava muito dessa coisa de natureza e tudo, Uhum. e, assim, na verdade, natureza, cuidar, preservar da natureza, não viver na natureza, né. É um pouco antagônico isso, porque eu cresci no centro de São Paulo, então, né, eh, tá certo. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, né, pessoal, a entrevistada é a Rafaela, mas eu tô compartilhando um pouco da minha história, porque achei muito curioso, muito coincidência, assim. E, e aí eu escolhi a engenharia química por, assim, exclusão. Na verdade eu falei: "Bom, eu vou pegar algo que seja mais próximo da biologia", que na época não, eu sou de Curitiba, então na época não existia engenharia de biotecnologia. Hoje já tem. Então quando eu fiz não tinha, eu fui para engenharia química, então me identifiquei muito, assim, com essa trajetória. Mas sabe que, você falando, agora voltando, né, ao assunto, você falando que acho, eu acho que essa esse resultado gratificante que você sente, assim, é um pouco até de transcender, todo o muito obrigado que você teve ao longo desse processo de bolsa que você ganhou, então acho que transcende um pouco isso para as outras pessoas, assim, né, que você quer impactar. E esse Total. é um propósito muito, muito genuíno e muito nobre, né, você quando a gente trabalha com educação, porque a gente sabe que isso ninguém tira da gente, né. Eh, e aí, assim, eu não sei se você pode compartilhar com a gente, mas eu queria que, se você pudesse, falar um pouco de como é que foi esse processo de você conseguir essa bolsa de estudos, que te transformou, assim, como pessoa e que fez você também, né, como eu falei, transcender esse desejo de não só para si mesma, mas também de compartilhar com outros, essa questão de alcançar, eh, um status de conhecimento, de educação, porque isso, né, é algo que quando a gente aprende algo, quando a gente aplica o que a gente aprende, isso é nosso, é único, né, ninguém tira isso da gente, né. Outras coisas as pessoas até podem tirar, mas eu acho que isso daí é um legado que a gente constrói para nós mesmos, né. Então, eh não sei se você pode contar pra gente isso, até para inspirar outras pessoas, outros jovens que queiram justamente seguir um caminho, parecido com o teu, que possa se inspirar na sua história. Claro. Tem um pouco de sorte na minha história, assim, com certeza, sabe? Então, eu estudava numa escola pública estadual na época, e esse instituto chama Smart. Eles estavam chegando em São Paulo e conseguiram um convênio com uma escola de elite ali no Morumbi. E eu morava dentro do raio que era atendido por essa escola, e dentro daquele raio que eles desenharam estava a minha escola. E como era o primeiro ano, eles tinham conseguido uma parceria com a Secretaria da Educação, e aplicaram as provas, né, do processo seletivo do Instituto, dentro, em todas as escolas dentro desse raio, se eu não me engano, eram 20 quilômetros. E eu acabei. É engraçado porque um pouco antes, eu tinha tido uma conversa com um tio meu que me falou: Mas o que você quer ser quando você crescer? E aí começou a história da engenharia. Então, e aí eu comecei a refletir sobre isso, mas nossa, eu acho que eu preciso então melhorar a minha qualidade de estudo para conseguir uma faculdade pública, porque não vai rolar, né? Pagar pela faculdade.
Então, é um pouco daquela coisa da oportunidade que também, da sorte que encontra a pessoa que está com desejo, com vontade, né? Então, aí eu comecei a descobrir sobre esse instituto, então fiz a prova, depois teve dinâmica, entrevista, né, minha casa foi visitada também por uma pessoa assistente social, então é um processo seletivo bem robusto, assim, porque eles entendem, né, que também é necessário ter alguns elementos importantes de estrutura para que essa pessoa consiga se manter de fato na escola, estudando. Não é todo mundo que eles conseguem atingir, infelizmente, apesar da oportunidade ser incrível. E, e passei por todo esse processo, então entrei aí para o programa que eles chamam de Projeto Alicerce, que primeiro você estuda ali, no meu caso foi 1 ano e meio, mas o padrão é 2 anos, em que você vai para o colégio particular, faz um nivelamento e continua no currículo regular da escola pública, para se formar de fato, né, ali no ensino médio, por exemplo, no meu caso era fundamental, e depois, passando no vestibulinho da escola, você vai para o ensino regular da escola particular. Então, foi essa a minha trajetória. Depois, eles também apoiam algumas carreiras, e engenharia era uma das carreiras apoiadas, e acabei conseguindo, né, passar na faculdade pública e conseguir essa ajuda de custo para me manter na faculdade. Então, toda essa trajetória durou 10 anos, e foi 10 anos de estudo integral também, então foi uma doideira, assim, esse processo. E depois, se vocês puderem colocar os arrobas também do Smart Oficial, acho que é super legal, é um instituto hiper sério, acabou de fazer 30 anos de história, então, ou 25, posso estar errando, mas assim, são mais de 20 anos de história de trabalho, e eles têm muitas iniciativas já diferentes, então tem formação online, agora eles têm formação mais específica para tecnologia também, ainda tem o projeto Alicerce, eles têm o Bolsa Talento, então tem mais de uma frente de possibilidade de bolsas, mas especialmente olhando para alunos ali que estão entre o 7º, 8º ano até ali o ensino médio, com todas essas oportunidades, e são, assim, são muito sérios, é um instituto que se eu contar que tudo parece até mentira, assim, mas esse processo não foi só uma bolsa de estudos, né, em que eles pagavam o meu estudo na escola, mas eu ganhava material didático, a minha alimentação na escola, o transporte para eu ir e voltar também da escola. Então, de fato, é um apoio completo para que você possa se manter ali na escola, na faculdade, e além de ter recebido orientação de carreira, coaching, mentoria, até hoje participo de algumas coisas lá, que o Instituto continua muito ligado com eles. Ah, que bom. E assim, falando um pouco de características que uma pessoa, você está contando, e aí assim, você é jovem, né? Mas você ganhou essa bolsa, você era super nova, né? Assim, Eu era devia. uma criança, Você eu era uma tinha 12 criança. anos. Então, e aí assim, uma criança com 12 anos, o- assim, e aí olhando, né? Você olhando para trás, o que que o que que você acredita assim que você precisou ter para te manter firme nesse propósito, né? Ou na verdade, como é que você descobriu esse propósito teu, assim, né? E aí a gente já eh, já vê isso na sua própria fala, né? Nas suas construções, nos projetos que você construiu, nos que deram certo, nos que não deram, mas
o que que você acredita, e aí até para um jovem, o que que ele precisa ter para ele construir algo concreto, assim, na vida dele, né? Principalmente aqueles que não têm muito acesso à educação, que a gente está falando aqui, né? Sim. Para mim foi muito importante ter apoio familiar, então eu tinha a oportunidade de estudar integral, de poder chegar em casa e continuar estudando, né, ter comida, roupa lavada, tudo, que meus pais proporcionavam essa segurança, né, de poder, me dedicar. E, eu acredito que o apoio psicológico também, que na época foi muito me dado pelos meus pais também, mas hoje o instituto também conta com apoio psicológico para os bolsistas, para entender essa transição que ocorre, porque tem um momento que você não é de lugar nenhum, você não é mais da periferia, então hoje, por exemplo, eu moro no centro de São Paulo, mas você também não é na, da classe A, ou, enfim, não é muito do IBGE, né? Assim, se olhar para as faixas do IBGE, você pode até se encaixar, mas você não veio desse meio, então seus amigos não são necessariamente desse meio, então você fica meio se sentindo uma ameba durante um tempo, assim, sem identidade. Então, eu acredito que esse apoio que veio, né, da minha família, mais tarde também com terapia, de fato, com psicoterapia, e manter meus amigos também, cultivar amizades que têm trajetórias parecidas é muito importante também nesse processo. É, e eu acho que outro elemento importante é verbalizar os sonhos. Eu sou muito. Eu acredito bastante nisso, assim, que às vezes você tem uma coisa meio doida na sua cabeça, e conforme você vai falando, aquilo vai ganhando forma, de certa forma é um compromisso com você mesmo, e também é uma forma de você atrair coisas para você. Então, uma vez que eu conto para Renata quais são os meus sonhos, os meus desejos, é, pode ser que daqui 2 semanas ou mais tempo você vai estar numa outra conversa que você vai lembrar de mim e pode me conectar com alguém que vai me ajudar a realizar. Então, eu acredito bastante nessa forma de ir construindo de forma verbal os nossos desejos para tanto trazer clareza para nós mesmos o que a gente quer, mas também para que outras pessoas possam nos ajudar nessa construção. Eu acredito muito também no que você diz, e é um pouco do que a gente falou aqui no Connect Lab, no mês de abril. A gente falou de conhecimento aplicado, que na verdade você tirar aquilo dentro de você, ou talvez até, né, materializando um pouco mais, tirar de dentro do laboratório e botar para mercado, botar para teste, se colocar à prova para justamente você receber isso em troca, né? Eh e aí você vai fazendo, testando hipóteses até você chegar num produto final. Eu estou aqui materializando um pouco, né, o sonho, para que fique palpável para muitas pessoas, mas, e se a gente for, falar de uma forma um pouco mais, holística, é o universo respondendo a tua provocação, né. Então é mais ou menos, a gente trabalhou mais ou menos esse assunto, no mês de abril. E aí, assim, entrando um pouco numa iniciativa que você lançou, que eu acredito que tenha sido uma das primeiras, que está bem conectada à tua formação, eh, eu queria que você pudesse contar, assim, rapidamente pra gente, o que que você, eh, o que que assim, o que que deu certo nessa iniciativa, né, no Cozinha e o que que não deu certo, a ponto de você assim, não dar continuidade ao projeto, ou se ele deu continuidade, mas de uma outra forma, eh, o que que você acredita que aconteceu? Legal. O Cozinha Aí foi.
um experimento mesmo de falar, nossa, eu preciso começar alguma coisa, eu preciso sentir como é empreender, como é botar a mão na massa aqui, fazer alguma coisa na direção desse desejo de empreender e de ter um negócio. E eu tinha lido o Lean Startup, ou Startup Enxuta, em português, e ele fala muito sobre experimento, né? Testa, faz alguma coisa, vende, recebe feedback, itera e vai validando as suas hipóteses, né? E eu fiquei muito provocada de falar, nossa, então eu preciso começar alguma coisa. E aí eu tinha uma noção de que a gente estava evoluindo como indústria de alimentos em sociedade para um lugar que já é bastante verdade hoje, isso era 2012, e entendendo que a gente estava caminhando para uma sociedade com pessoas obesas e subnutridas. Então, quando a gente vai olhar para, por exemplo, ultraprocessados, processados, esse é um dos problemas. E olhando para isso, eu falei, olha, não dá para eu competir com uma indústria que está caminhando para esse lugar e que tem uma força de lobby, de grana, de, enfim, produção, e mas talvez dê para tentar amenizar isso de alguma forma, e a forma que eu imaginava era trazendo mais fibra para a alimentação das pessoas de baixa renda. Então, tinha toda uma ideia megalomaníaca de cooperativas e essas pessoas venderem kits de grãos ou barrinha de cereal, mas aí depois descobri que barrinha de cereal não era muito saudável. Enfim, então fui desenvolvendo essa ideia que era gigante, e aí eu aproveitei muito do meu intercâmbio para isso, então foi muito legal também poder desenvolver, e aí entrei mais em contato com o conceito de negócios de impacto, mas quando eu voltei para o Brasil, eu nunca tinha trabalhado para alguém, assim, fora eu ajudar minha mãe na estética dela, não tinha um trabalho formal, assim, estágio, nada, como eu falei, estudei integral até esse de 2004 até 2012, que era esse período, e aí eu quis ir para um lugar que eu pudesse me entender como profissional, enfim. Mas aí fui com esse bichinho ali querendo me provocando, e aí falei, bom, eu vou falhar na primeira vez, então deixa eu fazer alguma coisa que é parecido para testar. E aí veio a ideia do Cozinha aí, que era um modelo que eu tinha conhecido no meu intercâmbio, e aí quis adaptar para cá, tentando fazer ali testes de será que se eu, por exemplo, fizer alguma coisa que não pareça tão saudável, mas que tenha uma boa carga nutricional, vai fazer diferença? Se eu pensar em classificações diferentes para o que tem carga nutricional melhor, enfim. E eu fui fazendo vários testes assim, e muita coisa deu errado. Eu fazia testes bem tranquilos, assim, era uma vez por mês que eu fazia, então durou 9 meses. Acho que essa é uma boa coisa de dizer assim, eu não comecei gigante, sabe? Eu queria testar, então não era nada muito formal. Eu consegui parcerias muito pequenas, assim, que eu conseguia trazer um bom resultado. E aí eu vendia ali uns 30 kits, 40 kits no máximo por mês nos últimos meses. Mas aí descobri que tinha muito desperdício, não era um negócio que iria impactar as pessoas que eu queria impactar, e me dava um puta trabalho. Então, eu falei, ok, entendi, não é esse modelo que eu quero seguir, tem um potencial aqui para ser alguma coisa, mas não é o que eu quero fazer. E aí, fechei, não parei de vender e ficou por isso mesmo. Eu falei, em algum outro momento a gente vai se encontrar de novo. Empreendedorismo. E aí, depois acabei indo trabalhar com startups e tecnologia, que aí foi muito onde eu me achei também, saindo da indústria de alimentos. Você falando assim,
você carrega esse aprendizado, né, e aí você também teve quando que é um momento certo de você dizer assim: "Não, não dá mais", né, porque o que você traz de exemplo é o que acontece acho que em muitas startups ou com muitas pessoas que têm ideias brilhantes ou grandes ideias, e que tem essa dificuldade ou esse desafio de operacionalizar. E aí vem aquela questão de escalar, o modelo de negócio, porque quando ele é muito artesanal ou muito manual, eh, ou às vezes falta recurso e tudo mais, de diversas formas, não estou falando só recurso financeiro, né, às vezes falta recurso humano, outras formas de recurso, acessos e tudo, validações, ainda mais falando de alimentos, que a gente precisa de algumas certificações de vigilância sanitária e tudo. Então, assim, aí você começa a escalar também a problemática e, assim, o que que te fez, deu aquele estalo e falou assim: "Puxa, eu acho que não é por aí, né, eu tenho, assim, não vou conseguir de fato fazer essa escala e tudo mais", apesar de ser algo que você acredita e você tem paixão, né, porque você até mesmo no final comenta que gostaria né, mais para frente a gente vai se encontrar. E aí, eh, pulando disso, né, o que que te fez então você pode responder até com uma frase, né, o que que te fez, eh, tomar a decisão de parar, de empreender nessa iniciativa, e qual que foi o salto, depois de você ter passado por toda essa trajetória com startups, inovação e tudo, de ser uma das fundadoras da Sirius, que hoje, né, a gente tem é uma faculdade nova, mas que já traz alguns reconhecimentos, né, que eu vejo que vocês têm acreditação pelo MEC e tudo mais, e qual que é a visão de longo prazo, assim, que você traz pra Sirius e qual que talvez essa maturidade no ato de empreender, qual que foi essa virada de chave? Não, sim, é, são momentos muito diferentes de vida e eu acho que isso faz muita diferença. Então, como eu falei lá no momento de cozinhar aí, eu tinha um propósito, eu queria impactar pessoas através da alimentação. E eu tinha um público que eu queria atender. E quando eu me vi não atendendo esse público, entendendo que o modelo que eu tinha criado não ia atender, não cumpria mais o propósito. Então, o trabalho que eu tinha, fazendo todo o processo de tudo, né? Compra, preparação, entrega, venda, tudo eu fazia, né? Claro, com o apoio de pessoas que estavam ali ao meu redor, não justificava o retorno, sabe? Não vinha. Então, foi muito Uhum, baseado nessa decisão. Com a Sirius, eu já tinha trabalhado aí uns 6 anos nesse mundo de startups, é, e tinha aprendido muita coisa também nesse período, né? Acho que foram 5 anos. E nesse período eu entendi muito das regras do jogo, como que era empreender um modelo mais formal, né? É, entendendo também o que era tecnologia, como eram os modelos mais escaláveis, que tipo de pessoas estavam envolvidas nesses negócios também. Então, também entendi que era um clubinho de pessoas ricas, muito acontece, eu tive esse impacto assim, também entendendo que tinha muita carga emocional envolvida em empreender, da dificuldade de lidar com o erro, lidar com as frustrações, lidar com os nãos. Então, no começo, assim, foi um baque falar, putz, acho que eu não quero esse negócio, não, me deixa aqui. Mas depois também, quando eu fui amadurecendo profissionalmente, entendendo o impacto que eu poderia causar numa instituição, e aí voltou pro mesmo sentimento lá do Cozinharia, que eu falei, nossa, não é esse público para quem eu quero trabalhar, quem eu quero atender. Isso veio anos depois, só que
como CLT e também me vendo numa posição de, poxa, eu gerei um impacto super relevante nesse lugar que eu tô, que no caso foi o Cubo Itaú, então a gente conseguir impactos muito legais com um time lá de recuperação de um NPS que estava super ruim, com as startups para um NPS acima de 70, que é super bom para comunidades, e implementei o conceito do selo do cubo também. Então, algumas coisas que a gente conseguiu implementar nesse período que geraram um impacto super positivo para a instituição foram iniciativas, né, minhas e do time ali que trabalhava comigo. E entendendo isso e olhando para o público, eu falei, poxa, não é para essas pessoas que eu quero gerar impacto. E aí acabei reencontrando um dos fundadores da Sirius, que foi o Felipe Matos, e ele me falou, Rafa, então acho que você vai gostar do que eu estou pensando e do que eu estou querendo criar. E aí eu estava num momento de vida muito bom, em que eu me entendia profissionalmente, em que eu tinha conseguido uma estabilidade financeira legal, que me dava confiança de tomar esse passo. Ainda assim, eu sempre falo, não comecei a empreender sem salário, porque essa não é a realidade de todo mundo. E também eu tinha uma confiança também de que minha família estava estável e que eu poderia tomar esse tipo de risco de empreender e, por exemplo, né, não ter um salário compatível com o mercado, de poder abrir mão de algumas escolhas, né, de estilo de vida, que eu, enfim, que estariam ali fora, né, dessa minha escolha e poder errar, né? A prática é isso. Poder errar, poder arriscar ali com seu tempo, com seu dinheiro. Então, acho que essa maturidade foi bem importante para tomar a decisão depois para empreender com a Cílio, sabe? Então, acho que foram momentos de vida muito diferentes, mas com essa característica parecida de qual era o impacto, qual era o público que eu queria trabalhar. Ah, legal. E eu vejo, assim, que a Sirius, por ser uma organização voltada para transformar a educação no Brasil, e até eu acredito que a Sirius foi lançada até antes desse hype que a gente está vivendo de inteligência artificial e ChatGPT, e uma série de outras coisas. Eh, eu vejo muito, e eu acompanhei algumas entrevistas e algumas falas que você deu, assim, ao longo do nossa, né, tive que dar uma stalkeada um pouco na sua trajetória para também trazer perguntas provocativas, e eu vejo que, a Sirius, ou essa proposta atual de vida, né, que você tá defendendo, eh, reforça muito a questão de trabalho, de forma colaborativa, né, construir o conhecimento de forma colaborativa. E é isso que nada mais é do que a inteligência artificial hoje nos promove, né, ou nos proporciona, que é justamente trazer dados que são alimentados de forma colaborativa por pessoas que a gente conhece e por pessoas que a gente não conhece. E aí, como que você enxerga essa questão da colaboração, principalmente no ambiente de educação, no ambiente de educação empreendedora, né? O que você, quais são os desafios ou quais são as oportunidades que as pessoas ainda não enxergam, a partir dessa base? Legal. A gente tem trabalhado muito em parceria, em rede, dentro da Sirius, então hoje a gente auxilia com que escolas online e criadores de conteúdo possam criar suas próprias pós-graduações, e isso ajudou a gente a escalar muito o impacto que a gente entrega, e é muito legal também porque esse pessoal consegue também oferecer um novo tipo de certificação que vai entregar mais valor para o aluno também. Então, esse resultado que é duplo, né, é para o aluno que está recebendo uma certificação
que ainda tem um reconhecimento muito relevante. Então, se a gente olhar para alunos que têm pós-graduação, eles recebem, em média, 120% mais do que alguém só com graduação. E a gente ainda tem muitos RHs dizendo que preferem olhar para cursos regulares, né? Então, olhando para essas oportunidades, a gente aprendeu a colaborar com esse pessoal, que, principalmente quando a gente fala de criador de conteúdo, né, existe um preconceito de falar, poxa, tem a pessoa que às vezes não tem tanto reconhecimento ou vende mais do que mas a gente tem muita gente séria que é super especialista, que está no mercado de trabalho há anos trabalhando com aquele assunto, e que achou uma oportunidade de conseguir ofertar um curso de pós-graduação para os seus alunos, entregando esse valor a mais para ambos os lados, né? Para quem está oferecendo e quem está recebendo esse curso. Então, de fato, a gente está vivendo essa colaboração, e isso é muito, muito legal mesmo. E uma característica comum desses parceiros é trabalharem em comunidade. Então, todos os nossos parceiros têm uma comunidade forte, e isso é algo que a gente traz lá do começo também, de ter essa troca entre professores e as turmas em si, e esses alunos trabalhando com projetos práticos, trabalhando na troca entre eles, seja num Discord, num WhatsApp, numa outra ferramenta que vai ser utilizada para que essas pessoas cresçam juntas, né? Então, mais do que construir esse conhecimento juntos, eu acredito nessa troca que também traz oportunidade e abre portas, né? Então, acho que esse é um elemento bem forte do que a gente tem vivido e experimentado e proporcionado na educação, e trazendo um pouco dessa mistura de mundos, dos bootcamps, dos creators e do ensino formal. Então, essa experiência tem sido muito boa, assim, de viver, e a gente conversa com os dois mundos, como eu falei, né? Então, a gente tem alguns professores universitários com a gente, e a gente também tem o pessoal, né, de criador de conteúdo, que tem muito mestre e doutor aqui também, desse outro lado, e juntar esse pessoal na mesma mesa dá bom, dá ótimo, eu diria, porque realmente se gera ali muita oportunidade de melhoria, de trazer um conhecimento mais atualizado, mais prático e de muita qualidade para o aluno que está junto com a gente. Então, acho que esse impacto é um negócio que me marca muito, assim. Eu adoro trabalhar em rede, né? Então, essa me anima muito. Acho que até dá para ver que muda a minha energia falar sobre isso, porque, de Sim. fato, eu acredito nesse movimento coletivo, assim. Ai, que bom. Assim, eu também, você falando aí, os meus olhos também brilham, né? Porque eu também me empolgo com isso. Eu sou uma defensora da questão da colaboração. Eu acho que a gente deveria aprender, e a gente vê assim, se a gente for transportar isso não só para o universo da educação, mas para outros setores ou segmentos que são transversais, né, à economia do país, mas também são estruturantes, a gente deveria reforçar mais essa questão da colaboração, da conexão, né, da junção de redes, é conectar a universidade com a indústria e vice-versa, para que a gente possa produzir mais, só que não só produzir por produzir mais com um propósito, né, Uhum. alinhado ao interesse da sociedade ou de uma comunidade, e aí, assim, né, vamos indo mais, afunilando, talvez até dentro de um condomínio que você mora, né, quais são as atitudes que a gente pode ter para justamente trabalhar não só em prol de si mesmo, mas também em prol do outro. Parece muito utópico a gente falar isso, mas
isso é o que de fato, pelo menos na minha opinião, é o que de fato transforma realidades, né. Não é você agir de forma individual, mas sim você pensar, no coletivo. E aí, Rafa, indo já para o final, eu queria ficar aqui te perguntando um monte de coisas, eh, eu queria que você, pudesse, em poucas palavras, assim, para o jovem que, escutar a tua história, né, que dica que você dá para aqueles principalmente que têm essa vontade, essa ânsia de empreender, mas eles têm medo ainda de arriscar, né, tem aquele frio na barriga que talvez não seja um frio da barriga, tão saudável de sentir, qual que é a dica que você dá, para esse jovem? Paciência. É, acho que não precisa ter pressa e pensa nas coisas que são importantes para você. Então, eu dei alguns elementos aqui de exemplos do que eram importantes, do que é importante para mim. Então, o público que eu vou atender, segurança financeira, é, a ter a minha segurança de, né, de como eu vou impactar onde quer que eu esteja, né, seja numa organização, no modelo CLT, seja empreendendo. Então, esses foram elementos muito importantes para mim. Então, entenda o que é importante para você, entenda suas potencialidades, sem se comparar com outras pessoas, para que você possa seguir o seu caminho. E aí, no momento que você talvez entender esses elementos, né, do que é importante para você, de quais são as suas potencialidades, você possa encontrar aí, o caminho e o momento também de tomar espaço. Então, vai com calma que você chega lá e verbalize os seus sonhos para que outras pessoas possam te conectar e te ajudar a chegar lá. Obrigada, Rafa. Obrigada por compartilhar um pouco da sua história com a gente. Te agradeço muito, assim, pela sua história mesmo. É inspiradora e em um pedacinho dela até me identifiquei mais, né, de ver que, assim, o caminho é possível, né, as oportunidades estão aí, é possível a gente abraçar com dedicação, eh, com resiliência, né, tenho certeza que você, criança, teve que abdicar de algumas coisas, de algumas brincadeiras na rua e tudo mais para ou algumas saídas, né, com os amigos para poder investir no seu futuro e hoje está aí, super reconhecida, foi reconhecida pela Forbes Under 30, então isso é o resultado de muito trabalho, que você vem fazendo e eu tenho certeza que teu caminho, assim, é é brilhante e vem sendo brilhante e vai impactar ainda mais pessoas. A gente vai ouvir ainda muito falar de você. Então eu te agradeço muito e espero que a gente se encontre em algum outro corredor aí, seja virtual ou não, para gerar impacto, de forma positiva e transformar a realidade das pessoas. Obrigada. Perfeito. Eu que agradeço, eu adorei. Como falei, vocês são excelentes no trabalho de vocês. Eu fiquei muito feliz com o convite e de ter participado. Obrigada, Renata. Você é ótima host também. Então, fico grata e no que eu puder contribuir com vocês em mais frentes, vou estar super à disposição. Obrigada. Bom, pessoal, então esse foi mais um episódio do Connect Lab Talks que trouxe uma história inspiradora e eu espero que vocês tenham aproveitado e gostado bastante e convido vocês para continuar conectados com a gente porque esse mês vai trazer muita novidade, muito conteúdo interessante e muitas histórias inspiradoras assim como a da Rafaela, tá bom? Obrigada e vejo vocês no próximo episódio.